Então, gente, hoje a gente dá continuidade à nossa série de vídeos potenciais do Sisteminha. E hoje a nossa conversa vai ser sobre os potenciais do Sisteminha através do escalonamento de produção, né? A gente tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse escalonamento, explicando um pouco como que ele funciona. Vou deixar para vocês aí nos cards aí em cima, tá bom? E como que a gente pode estar utilizando o escalonamento para a conservação de variedades, né, de alimentos. A gente sabe que existem aí milhares de variedades de tipos, de ofertas de alimentos, mas comercialmente a gente encontra pouquíssimas delas. O ser humano hoje se limitou muito. Ele come alguma leguminosa, algum tubérculo, né? E principalmente na questão dos cereais e de favas e feijões, a gente percebe que o mercado é mais limitado ainda. E como o Sisteminha propõe uma nutrição adequada, como ele propõe para a gente mais saúde através da alimentação, por que não utilizar o escalonamento de produção para conseguir essa variedade de alimentos, né? Só que para conseguir essa variedade de alimentos, a gente precisa de compreender como conseguir uma melhor germinação, quanto tempo eu posso armazenar uma semente, né? Onde eu posso estar conseguindo essas sementes. Então hoje a gente tem uma conversa muito especial com o Leonel Neto. Ele se dispôs a estar aqui com a gente nessa conversa e vai tirar várias das dúvidas, né, que podem surgir para aqueles que estão interessados em lançar mão de mais este potencial do sisteminha. Então, gente, como prometido, eu estou aqui com um convidado super especial, como são todos os nossos convidados e convidadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre os potenciais do sisteminha, né? Já falei para vocês na introdução que eu vou deixar o link para falar sobre escalonamento de produção, mas a gente tem algumas dúvidas a respeito das sementes, variedades, conservação, produção de mudas, e então ele está aqui com a gente hoje para ajudar a gente com essas questões. Eu estou falando do Leonel Neto, da Embrapa Senargem, super especialista. Obrigada, Leonel, porque você está aqui com a gente. Ok, obrigado. O prazer é meu. Então, Leonel, fala um pouquinho da sua formação, do seu trabalho, para o pessoal do canal te conhecer um pouco. Perfeito. Meu nome é Leonel Neto, né, como eu gosto de ser chamado. Sou engenheiro agrônomo, formado em Belém, em 83, né? Depois que eu saí da faculdade, eu fiquei um ano na Embrapa, lá em Belém, no Cepatu. Depois fui para a Emater, Pará. Durante 14 anos eu trabalhei em diversos municípios lá do Pará, como extensionista, né? Isso me deu uma formação muito boa, conhecer realmente a realidade do agricultor, do campo, né? Eu administrei também um centro de treinamento da Emater, onde nós tínhamos um trabalho muito bom de produção de muda, produção de semente. Isso também me deu bastante conhecimento. E depois da Emater, eu vim para Brasília para trabalhar especificamente no laboratório de sementes da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é conhecida como Senargem. E ao longo desses 22 anos eu estou aqui em Brasília, onde eu tive a oportunidade, nesse período, de fazer mestrado. Eu fiz mestrado na Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, e, mais recentemente, doutorado na Unesp de Botucatu, né? E gosto muito desse trabalho que eu faço, já tenho aí 22 anos conservando semente para o futuro, e é a minha paixão, realmente, esse trabalho. Existem aquelas formas de conservação que são em laboratório, que são como é feito no banco de sementes da Embrapa, através de criogênese, é isso mesmo? Não me lembro, mas é por No nosso congelamento. caso, não é
No nosso caso é congelamento mesmo. A gente congela as Isso. sementes, entendeu? Aham. Em freezer gigante, né? No Senagen nós temos as duas formas para semente, né? Que é o congelamento ou em criopreservação, que você coloca no Hum. nitrogênio líquido. E também Ah, temos sim. cultura de tecido, que é uma outra forma que você mantém a planta viva dentro do tubo de ensaio. Mas, basicamente, para a semente da Embrapa, é a conservação a longo prazo em câmaras frias, 20 graus negativa, onde a gente congela a semente para, daqui a muitos anos, elas serem descongeladas e produzirem novos alimentos, ou novas árvores, né? Dependendo. Certo. E existe também uma outra forma de conservação, que é manter a planta em ciclo, né? Sempre germinando, Em gerando ciclo, no frutos e novas tempo. sementes, não é isso? Exatamente, exatamente. A Que é conservação em sítio é quando você mantém aquela planta no próprio local, né? E você isso. guarda a semente e todo ano você multiplica aquele material para você não perder. Sim. Além dessa conservação de laboratório, nos bancos de germoplasma que tem no mundo inteiro, né? Que é o nosso caso aqui em Brasília, da Embrapa, existe possibilidade do agricultor conservar sua semente no campo, na casa dele, né? Lá na roça, vamos assim dizer, entendeu? Então, é essa forma de conservação que eu gostaria de conversar com você, que está muito ligada ao seu trabalho, né, como agricultora, trabalhando em agroecologia, no sisteminha que você chama. É esse trabalho de conservação que a gente vai discutir hoje. Perfeito. É um potencial e tanto, né, que o sisteminha tem. Hein, Com Leonel? As certeza, pessoas sempre verdade. estão me pedindo, além de me pedirem as sementes, né? E eu sempre falo que Certo. ainda é um trabalho que está no começo, que a gente ainda está multiplicando. Eles perguntam muito sobre a questão da viabilidade das sementes, quais são as melhores formas de produção, de Exatamente. mudas, né? E principalmente por Certo. quanto tempo pode ser guardada uma semente, quais as melhores condições para guardar essa semente. Antigamente tinha o que a gente chamava de milho de paiol, né? O agricultor ia lá, fazia Exatamente, ficava colheita, pendurado guardava e plantava no ano na seguinte, própria palha, né? na própria palha. Então, Exatamente. assim, Uma tem forma, né? detalhes, não é isso? Que vão garantir que essa semente Com germine. certeza. E também tem a questão do tempo, não é isso? Exatamente. Respondendo já um pouco do que você falou, para as pessoas entenderem, a gente fala muito em viabilidade, viabilidade, quando é que a semente perde a viabilidade. Então, primeiro entender o que é viabilidade de semente. Viabilidade de semente é o tempo que uma semente leva para perder a sua germinação, entendeu? Então, todo esse tempo que a semente permanece viva, vamos assim dizer, é a viabilidade. Isso varia muito da espécie, está muito ligado à questão genética da espécie, conforme a genética pode ser de pouco tempo, poucas semanas até centenas de anos, né? Hum, Ah, geralmente a gente utiliza o teste de germinação para avaliar a viabilidade de um lote de sementes. O mundo inteiro utiliza essa forma, a gente faz um teste de germinação. aham, Só para complementar, quando você vai numa loja de agropecuária e compra uma semente de alface, e está escrito lá 90% de PG ou de germinação, hum, isso quer dizer o seguinte: de cada 100 sementes que você coloca para germinar na leira, ali no campo, provavelmente 90 sementes vão germinar. Isso que é 90% de germinação. Entendeu? sim. De cada 100 sementes, 90 vão germinar. O que eu estava te dizendo é que eu quero levar o material que eu tenho guardado, que eu vou guardando, vou ganhando de muitos agricultores. Eu tenho muita semente de hortaliça, tenho semente de milho, tenho semente de vários tipos de hortaliças aqui guardado, e quando eu for, vou levar para você testar esse material. Ah, eu já estou ansiosa já Entendeu? por esse material já. A gente está Pois é, vamos montando um combinar. sistema de irrigação aqui, porque a gente trabalhou com sisteminha muito Que tempo no legal. regador, né? Só que É, cresceu, nosso sistema cresceu e o regador não é mais viável. O Flávio trabalha chega muito uma hora que não sozinho, dá, né? é. E aí a É, gente está produzindo novos canteiros e a ideia é principalmente trazer essas variedades, né?
A gente tem um Exatamente. problema muito sério da alimentação do brasileiro, é que ele se alimenta com poucas variedades. Consequentemente, nutricionalmente Porque falando, a gente tem pouca é nutrição, né? pobre, É pobre. é uma alimentação Então, pobre de por isso essa conversa sobre esse potencial do sisteminha. Por que não usar esse escalonamento para ter a maior variedade possível de alimentos e, inclusive, fazer o resgate de variedades que estão se perdendo? Então, você estava falando aí das exatamente. sementinhas, né? Que você vai lá, compra, 90% de germinação e tal, mas tem as Quando tem sementes escrito que lá, não são comerciais também, né? Ou não com têm sido certeza, de comercializadas, troca, né? de Tem troca, de semente de feiras. troca entre os agricultores nas feiras. Pois é. Essa aí você não sabe realmente o poder germinativo, mas você pode testar, é muito fácil isso aí. Para você testar, só que não tem assim, o agricultor, ele planta e o que nascer, vamos dizer assim, é lucro, principalmente semente crioula, né? Que é mais Uhum. difícil. Então Para vamos a lá. semente crioula é mais difícil, né? Porque o que ele planta e germina é É, considerado lucro, né? é, é É lucro, exatamente, ele não conhece. Mas uma coisa importante, assim, quando a gente fala de conservação de semente, de armazenamento, é a gente entender que as espécies elas se comportam no armazenamento de forma diferente. Então, existe um estudo que mostra que, basicamente, hoje nós conhecemos três tipos de semente, vamos assim dizer. Uma semente que nós chamamos de ortodoxa, é o nome que se dá para um grupo de espécies, as sementes recalcitrantes e umas que não é nem ortodoxa nem recalcitrante. Os pesquisadores chamam de intermediária, ela está no meio ali. O que é uma semente ortodoxa? Basicamente, você consegue secar a semente, bem seca, deixá-la extremamente seca, abaixo de 7% de teor de água, a gente faz um teste, e essa semente pode ser congelada, você pode colocar num freezer, dentro do freezer lá, menos 80 graus no seu freezer da geladeira, ela fica ali muitos e muitos anos. Essa é a semente ortodoxa. E graças a Deus, a maioria das nossas espécies alimentares são ortodoxas, o arroz, o milho, o trigo, o girassol, a soja, o sorgo, essas espécies, a maioria delas evoluíram e são realmente ortodoxas. As espécies, várias espécies de gramíneas, várias espécies florestais e as hortaliças. As hortaliças são, na maioria dessas que a gente trabalha, são ortodoxas. Então, a gente tem condição de congelar essa semente. As recalcitrantes são muitas espécies, por exemplo, o açaí, o cupuaçu, o cacau, a manga. Essas espécies você não consegue secar essa semente. Se você secar, ela morre. E se você congelar, acaba de matar. Ela morre muito mais rápido. Se você pegar uma semente de manga e congelar no freezer, ela morre. Assim como uma semente de açaí ou de cacau, de cupuaçu, se você congelar, já era. Ela morre, né? Ela não vai mais germinar. E tem As um varia... grupo que fica ali mais ou menos. Você consegue secar um pouquinho e ela demora mais um tempo, porque no caso a mais comum é o café. O café você dá Hum, uma secada nele boa, até 10% ali de teor de água, e consegue guardar por algum tempo semente de café. Não é longo tempo, não é 2, 3 anos, não. Você pode conseguir alguns meses essa semente conservada. Então, essas espécies estão ali entre uma e outra, elas estão em evolução, vamos assim dizer, entendeu? Mas as nossas sim. alimentares, como eu disse, a maioria são ortodoxas. Então, a gente pode trabalhar com segurança com essas sementes. Agora, o grande segredo, Carlos, o grande segredo disso tudo é o processo de secagem, entendeu? É o Ah, processo de secagem. E a gente vai discutir como fazer isso, porque se o agricultor consegue desidratar a semente, secar aquela semente, ele guarda de um ano para o outro, ele guarda 2, 3 anos tranquilamente. Ele pode guardar em cima da mesa, ele pode guardar na cozinha, ele pode guardar dentro da geladeira, que ele vai ficar com aquela semente vários anos usando. Mas o grande segredo é secagem. É fácil? Não é fácil, entendeu? Não é muito fácil secar a semente. A gente usa uma estrutura, uma sala preparada para fazer isso, né? A nossa sala de secagem ela tem vamos assim dizer,
um aparelho de ar-condicionado que a gente mantém numa temperatura de 15 graus, um pouquinho fria, a sala não é muito fria, mas 15 graus de Uhum. temperatura. Mas nós temos um desumidificador, um equipamento que retira a umidade da sala e deixa a umidade baixa, em torno de 15%. Nessas condições, a gente consegue secar rapidamente as nossas sementes, porque depois que ela está seca, a gente coloca em envelope aluminizado, vamos assim dizer, que é um recipiente próprio, e congela essa semente. Então, é dessa forma, numa forma assim, bem resumida, é dessa forma que a gente trabalha. Agora, na sua casa, na casa do agricultor, ele não tem condição de colocar uma estrutura dessa, muito cara, né? Sim. Um equipamento desse realmente é muito caro, fica bastante difícil. Então, eu recomendo o agricultor a fazer, primeiro, que é muito importante isso, a primeira coisa, quando você planta, por exemplo, o arroz, quando você planta o milho, quando você planta um feijão, por exemplo, primeira coisa, se você for guardar aquela semente para o ano que vem, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que selecionar os melhores grãos que estão ali naquela bacia, tá? Grão furado, manchado, quebrado, miúdo, muito pequeno, isso você joga fora. Pedaço de pau, pedaço de galho, terra, pedra, casca, retira tudo. Então, primeira coisa que você faz, você pega aquele recipiente, vamos assim dizer, uma bacia, daquele feijão que você vai guardar, você tira as melhores sementes, seleciona no dedo mesmo. Essa aqui é boa, essa aqui não presta. E vai selecionando. As boas, as grandes, as bem formadas, esse material é que você vai guardar, né? E como eu sugiro isso? Existe um produto chamado sílica gel. A sílica Ah, gel. Eu não saberia te dizer o preço disso aí. Eu já deveria ter pesquisado quanto é 1 quilo de sílica, porque é o melhor produto que existe para secar semente em pequenas quantidades. Você pode colocar a sílica num saquinho de papel, colocar dentro de uma garrafa e colocar a semente ali. A sílica ela absorve a umidade que está naquele ambiente e ela muda até de cor. Se você colocar uma sílica azul, ela vai ficar alaranjada, ela vai ficar rosa quando ela absorve água. Então, toda a água que está na semente, naquele ambiente, ela suga, vamos assim dizer, fica dentro dela, ela muda até de cor. E é fácil você identificar isso, você está vendo ali. Então, a sílica gel é um produto que nós utilizamos no nosso laboratório para fazer secagem de pequenas quantidades de semente, né? E que o agricultor pode utilizar. Eu não conheço outro produto, pode até existir. Eu tenho 20 anos estudando isso, eu não conheço outro produto para te indicar. Eu só conheço sílica. hum, E é muito bom, é muito fácil utilizar e tem uma grande vantagem, ele é reutilizável. Depois que sim. você usa a sílica, que ela fica úmida, ela muda de cor, você pega, coloca ela num forno de novo, num forno quente, ela vai secar, a água dela evapora, ela vai ficar azulzinha de novo, bem sequinha. Aí você usa de novo. Isso você faz várias vezes. Então, é um produto reutilizável. Que legal. É, eu me lembrei que tem alguns produtos que a gente compra que vem com os pacotinhos de sílica, né? Tem comprimidos, às Exatamente. Quando vezes você compra uma você máquina compra uma fotográfica, bolsa. quando você compra alguma coisa, uma bolsa, até bolsa de mulher, vem aqueles pacotinhos Isso, brancos de sílica. para evitar umidade. Aquilo ali é excelente para secar semente, é excelente. Que Entendeu? Aqueles ótimo. saquinhos de sílica. Então, é isso que eu recomendo. Tem uma garrafa de vidro de um suco, eu não vou fazer propaganda aqui, mas a marca do suco de uva chama Aurora. Um suco, é uma Conheço. garrafa de 1,5 litros, uma garrafa verde, quadrada. Aquela garrafa eu acho excelente para conservar a semente. Primeiro porque ela é de vidro, ela é verde, ela não é transparente, né? A semente, para ser guardada, ela precisa de um ambiente que não tenha muita claridade, porque a claridade influencia em ela querer germinar. Se ela tiver com uma umidade, ela pode querer germinar, você está entendendo? Então, aquela Entendi. garrafa de vidro, ela tem até uma tampa que aperta bem, você pode sentir quando você trava a tampa. Eu vejo aquela garrafa de suco de uva da Aurora, muito bom. Mas nós temos utilizado, as pessoas utilizam garrafa de PET, de Coca-Cola, de refrigerante, qualquer tipo.
de refrigerante. Garrafa PET, que está aos milhares jogada aí na natureza, essas Sim, garrafas também são utilizadas para a conservação de semente. O grande segredo é isso que eu estou te falando: limpar a semente para você não guardar qualquer coisa, até porque a semente furada, ela está com um inseto lá dentro, ela está com um caruncho ali dentro. Então, se você elimina, pode ser que uma ou outra semente fique com um carunchinho ali escondido, porque é muita semente para você analisar uma por uma. Mas a chance é bem menor. Você já eliminou as sementes furadas, as sementes quebradas, você já limpou. Você está ali só com o filé da semente, vamos assim dizer. E se você conseguir secar, aí pronto. Você não precisa de estruturas grandes, de freezer, nada disso. Você, no quartinho lá da sua despensa, você guarda tranquilamente a sua semente de um ano para o outro sem perder nenhuma, sem perder a viabilidade. Ela fica conservada, entendeu? Numa garrafa PET. Agora, uma dica que nós usávamos muito lá no Pará para conservar semente de feijão calpi, a gente guardava naqueles tambores de diesel de 200 litros. Como a gente plantava muito e a gente vendia muita semente, a gente colocava a semente naqueles tambores de 200 litros, colocava a semente já seca, a gente secava no sol mesmo, deixava a semente espalhada no sol, também é uma forma de secar, porque o sol forte coloca aquela lona preta embaixo e colocava a semente em cima, ajuda muito a secagem. Quando a semente estava extremamente seca naquele processo de secagem ao sol, a gente guardava a semente e colocava é, pimenta do reino. A gente pegava a pimenta do reino, a semente da pimenta do reino, e machucava, macerava e colocava dentro do tambor. E colocava cera de abelha naquela boquinha, porque aquele tambor de 200 litros ele tem uma boca bem pequena, eu acho que você já viu. É uma boquinha estreita, assim, que deve ter uns 5 centímetros só. Então, a gente utilizava um funil grande para colocar a semente lá dentro e conservava usando pimenta do reino. Mas tem pessoas que utilizam folha de louro também, que eu nunca testei, mas eu já vi na literatura e nas pessoas falando que folha de louro também mata os insetos que estão naquela garrafa PET ali. Então, pimenta do reino, você já compra até moída no supermercado, até no, qualquer lojinha, e coloca ali dentro. O inseto ele não resiste, ele morre. Ele está lá dentro da semente, ele vai morrer. Então, ele para de comer a semente. você acha que utilizar as folhas do ninho desidratado também ajudaria? Eu acredito que sim. O NIM é uma planta, né? É utilizada com um inseticida natural, né? O extrato da folha do NIM é usado para combater alguns insetos. Eu acredito que ele tenha um poder de combater esse inseto, sim, com certeza. Ela desidratada, né? Você desidrata e coloca dentro do frasco. Eu acho que a folha do NIM pode ser. Eu já ouvi falar de louro, agora nós usamos lá no nosso caso, no nosso projeto, era porque também nós tínhamos plantio de pimenta do reino, nós tínhamos a semente da pimenta do reino. Então, para nós não era problema, a gente não comprava, entendeu? Nós plantávamos e vendíamos muda de pimenta do reino. Então, para nós não era problema, porque era um material disponível para nós. Então, acredito que o NIM também sirva. Eu nunca testei, mas é interessante. É só você pegar um feijão que já está com gorgulho, que você vê ali o pozinho, que você vê que tem gorgulho no saco, coloca numa garrafa PET e coloca a semente no ninho, e depois você vai ver que vai parar. Então, é uma forma de você testar aí na sua propriedade isso, tranquilamente, e depois divulgar. Pois é, eu não sabia, agora que você está falando, que os feijões podiam ser conservados tanto tempo, né? Porque me Nós temos parece feijão há 40 anos, né? 40, Nós já temos mas feijão congelado há 40 anos. congelado. Congelado, 40 anos. Você pode congelar no freezer da sua geladeira, Sim, desde que esteja seco. Você não pode congelar ele com um teor de água muito, muito maior, porque vai formar gelo dentro da estrutura da semente, vai formar gelo, o gelo ele se dilata e vai romper e vai matar o embrião, que vai sim. germinar depois. Ele Então, ele forma estando sem cristais, né? água, ele não forma muito gelo, ele forma
a quantidade de gelo é mínima, que vai congelar ali dentro, porque ele já está com pouca água, né? Então, Uhum. você pode congelar no freezer da sua geladeira, sem problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. E tem alguma semente que não é aconselhável que ela seja desidratada? Tipo assim, se ela passar pelo processo de desidratação, vai ser pior. Tem É, várias, tem várias. mas de modo Tem geral, várias sementes arroz, que a milho e gente... feijão. Arroz, milho, feijão, trigo, girassol, sorgo, essas espécies que a gente utiliza na alimentação, todas elas são ortodoxas. Você consegue desidratar e congelar, se você quiser congelar. Se você só Isso. desidrata, você guarda ela sem congelamento, ela permanece viável por muitos anos. Tem trabalhos que mostram que a semente fica 10 anos guardada em cima do laboratório com germinação perfeita, desde que esteja seca. Só isso, não precisa mais nada, entendeu? E O grande segredo é a secagem. aquela dica de sobrevivencialistas, né, que a gente vê alguns vídeos, que eles colocam, enchem a garrafa, colocam um chumaço de algodão, coloca fogo e fecham assim que a chama apaga. Funciona? Vai ajudar nessa conservação? Não é Olha, necessário? eu não saberia te dizer. O que eu acho que não é muito viável, porque a semente ela está seca, mas ela está viva, ela precisa respirar. Hum, Existe troca de oxigênio entre a semente e o meio que ela se encontra. Você está entendendo? entendi. Então, quando você pega um chumaço de algodão e queima dentro do recipiente, na hora que apaga o fogo e você fecha, o fogo consumiu todo o oxigênio que está ali dentro. Isso. Ela é como se fosse uma embalagem a vácuo, entendeu? É como se você tirasse todo o ar de dentro daquele saco e deixasse a semente. Pode ser que ela sobreviva, mas eu não acho isso muito interessante. Muita gente acha que a gente congela a semente a vácuo. Nós não usamos o vácuo, porque a semente está viva, ela está com 3, 4, 5, até no máximo 7% de teor de água, mas ela está viva, ela precisa respirar, entendeu? Uhum. Ela está se fingindo de morta ali, quietinha. Na hora que você dá temperatura e água, ela germina, ela se desenvolve, porque ela não está morta, Você entendeu? induz uma Então, esse dormência, negócio de né? queimar... exatamente. Você torna ela meio que dormente, vamos assim dizer. Mas não acho muito interessante essa de dizer que você consumindo o oxigênio de dentro de um frasco, a semente vai demorar. Nunca fiz essa experiência, não conheço o resultado e eu não poderia recomendar, porque eu realmente não conheço. Sim, mas o raciocínio é muito interessante, né? Porque o sobrevivencialista ele usa essa Você pode técnica testar, né? para guardar comida, mas de repente, para manter o potencial de germinação pode não ser A interessante, semente né? viva. Você poderia fazer um teste, né? A gente poderia fazer um teste, assim, de queimar, de colocar a semente num frasco, colocar algodão com álcool, queimar, quando ele consome toda a chama, mas eu não acho interessante, entendeu? Certo, certo. E no caso, aí a gente induziu uma dormência pela desidratação, pelo congelamento, e depois ela vai germinar tranquila, só recebendo hidratação, o calor do solo vai estar ok. Exatamente, ela germina tranquilo, com certeza. Então, depois que você guarda aquela semente, que ela está ali desidratada, daqui a 1 ano, 2 anos, você retira. Tô te Como eu estou ouvindo. te falando, depois que você guarda aquela semente por 1 ano, 2 anos, na hora que você coloca ela em condição de germinação, ou seja, ela tem contato com a umidade, com a água, né? E numa temperatura adequada, ela vai germinar normalmente, tranquilamente, entendeu? Então não tem problema quanto a isso. Agora, um outro aspecto que você levantou é a questão da dormência. Tem sementes ortodoxas, inclusive, que tem uma dormência da própria semente, é da natureza dela, entendeu? Existem vários tipos de dormência. Existe a dormência física, fisiológica, morfofisiológica. Existe um estudo muito grande no mundo inteiro sobre dormência de semente, aonde a própria semente ela tem
a dificuldade de germinar rapidamente. Ela precisa de um tempo, né, para poder germinar. Tem árvores, por exemplo, que elas passam muitos anos no solo ali, elas vão se revolvendo no solo, ela pega chuva, ela pega calor, ela passa de um ano para outro sem germinar no solo, até um dia que ela resolve germinar. Por que isso acontece? Porque aquela estrutura da semente, vamos dizer, a capa, a parte externa da semente, ela é muito grossa, ela é impermeável, ela não deixa a água penetrar dentro. E isso torna ela dormente. Então, às vezes, você tem uma semente e coloca para germinar, ela fica um ano ali e não germina. Então, você tem que quebrar essa dormência. E o agricultor tem várias técnicas que ele pode fazer na sua propriedade que ajuda a quebrar semente, quebrar a dormência de várias espécies, né? Uma delas é o uso de água quente. Ele pode usar uma água fervendo, dar um banho, pega a semente, coloca na água fervendo e retira. Não é para deixar a semente lá dentro, cozinhando. É um choque térmico. Ele Sim. coloca a semente dentro da água fervendo e retira e imediatamente lava na água fria. Então, é apenas um choque térmico, Ah, né? Ele, você está é entendendo? Você como tem uma água ali jogar. de quase fervendo. Então, Você tem uma água quase fervendo ali, já está. o ideal é o choque, Diga. né? Da água quente para água fria. É Vai o choque acontecer térmico. mais ou menos como Água acontece com fria. pedra Não é para quente. deixar a semente cozinhando lá. Sim, entendi. Exatamente. Você coloca, ela esquenta e você tira e lava na água fria. Você dá um choque térmico. Se você deixar uma semente lá dentro da água quente, ela vai cozinhar, ela vai matar a semente ali. O Sim. calor vai prejudicar a semente. É só para dar um choque. Eu gosto quando a semente é grande, principalmente de árvores assim. é, por exemplo, não sei se você conhece guapuruvu, que é uma semente, parece uma moeda de R$ 1, assim, aquela semente grande. Tem semente muito fácil de trabalhar. Geralmente, essas sementes de árvores, de florestais, elas têm problema de dormência. Então, você conhecendo a estrutura da semente, você pode passar uma lixa fina ali na lateral da semente, só para facilitar a água penetrar dentro da semente. Aham. A sucupira é uma planta maravilhosa, primeiro que ela é medicinal, né? Sim. Ela é aqui da região do Cerrado. Essa aqui as pessoas colocam na boca e ficam chupando para a garganta, é muito bom. Então, É. se você colocar essa semente do jeito que está aqui para germinar, ela vai passar muitos meses. Você vai perder a paciência, você vai esquecer de molhar, você vai ter muito trabalho para colocar essa semente de sucupira para germinar. Então, o que que a gente recomenda? Você vai tirar essa lateral dela aqui o máximo possível, vai deixar mesmo só você. Eu tô quebrando aqui aquela lateralzinha que ela tem, ela vai ficar só o miolinho dela aqui, ó. Eu tirei aquela parte grande, geralmente elas são aladas, né? E Uhum. depois você passa uma lixa nessa parte do lado aqui, passa só uma lixazinha aqui do lado e coloca ela para germinar. Como coloca? Coloca ela deitada, não coloca ela em pé, porque às vezes a pessoa coloca a semente em pé e a parte aérea nasce para baixo. Então, a parte aérea vai nascer para dentro do solo, ela vai ter que crescer e a força da gravidade faz com que ela dê uma volta para subir. Então, Sim. quando você não conhece a semente, não sabe para onde vai sair a raiz e a parte aérea, você coloca ela deitada. Isso aqui é uma dica muito importante, entendeu? Muita gente coloca assim, qual é a posição que eu coloco a manga para germinar? É em pé? É de lado? É de ponta cabeça? A pessoa não sabe para onde vai nascer a raiz e onde vai nascer a parte aérea da manga. Então, eu recomendo, coloca ela deitada. Por quê deitada? Um lado vai sair a raiz e vai descer, outro lado vai sair a parte aérea e vai subir. Entendeu? Porque a parte aérea ela tem geo positivo, geotropismo negativo. Ela cresce ao contrário da terra, ao contrário da raiz que cresce para dentro da terra. Então, é uma dica de você colocar a semente deitada, em vez de colocar de lateral, de ponta cabeça. Isso não dá muito certo, entendeu? Então, a dica é essa aqui: você passa a lixa na lateral. Se você passar no lado, você pode prejudicar aonde vai nascer, aonde vai ocorrer a germinação, ou seja,
a protrusão da radícula, ou seja, onde a raiz vai nascer, aquela pontinha da raiz onde ela vai nascer. Se você passar a lixa ali, você pode prejudicar e acaba matando a semente. Então, tem que saber onde vai lixar. Tem pessoas que usam até aquele esmeril elétrico. Quando você tem muita semente, se você ficar lixando, você vai perder muito tempo. Então, se você tem aquele esmeril elétrico na sua propriedade, você vai lá e dá só um toquinho com a semente no esmeril elétrico. Assim, só dá um trisca ali, porque ela já Uhum. comeu bastante ali. O esmeril ele é muito, muito abrasivo, né? Então, É. você só dá um toquezinho na semente, sem tocar o dedo, senão você vai machucar seu dedo. E rapidamente, no esmeril, você consegue trabalhar com um volume maior de semente. Às vezes você tem 1 quilo, 2 quilos, dependendo. Né? Quando é bem pouquinho, não. Na lixa, quebra o galho. Mas quando uma grande quantidade de semente, não é muito viável na mão assim lixar, porque você vai perder muito tempo. Entendeu? Então, uma outra forma, olha, eu tenho uma semente aqui, ela é muito pequena, lá no Parque da Cidade está cheio dessa semente. Essa semente aqui, não sei se você consegue ver, ela tem uma estrutura amarela em volta, olha. Você sabe o que é isso aqui? Eu acho que você conhece. Ó. Conhece? Eu não, Ela é não do tô, Cerrado, ela é não tô conseguindo medicinal. ver. Eu já vi essas É, sementes lá no parque, ela tem mas uma Lá no Parque da Cidade tem muito, aqui no Parque da Cidade, no Brasil, tem muito. Você separa, olha. Ela tem uma capinha amarela, tá? Olha, eu acho que é até meio comestível assim, ó. E tem a é semente que carnudinha, né? fica. Ela tem uma estrutura tipo, é carnuda realmente, macia, né? Uhum. Não tem cheiro, não. Mas tem copaíba do É Cerrado. copaíba. É copaíba do Cerrado. É É a semente mesmo. de É semente de copaíba, entendeu? copaíba. Planta medicinal é a semente de copaíba. Ela está aqui na minha mão. Quem quiser plantar semente de copaíba lá no Parque da Cidade tem demais. Assim como tem outras espécies, né? Que está IP, uma série. Aqui em Brasília tem muita planta que você pode coletar semente na rua. Semente de mogno, semente tem várias espécies aqui que produzem muita semente e tá perdendo aí. Agora que você falou do IP, parece que ele não é muito fácil de germinar, né? Olha, a minha experiência com IP é muito boa. Lá na Embrapa, nós temos alguns pés de IP roxo, branco e amarelo. Inclusive, eu colho semente, né, para doar. A semente do IP ela germina rápido. Uma semana, no máximo 15 dias, ela começa a germinar. E depois que ela germina, que ela cresce uns 10 centímetros, assim, você abre o copo e planta e coloca aquela estrutura lá da vermiculita para não perder as raízes dentro de um saco com terra. E ela vai se desenvolver já no saquinho para você levar para o campo no ano seguinte. Então, eu não tenho problema com germinação de IP de nenhuma espécie. Eu nunca vi dormência. Se existe, eu não conheço, porque germina bem. Tanto o amarelo, quanto o branco e quanto o roxo. Então, o que a semente precisa de umidade e calor e Uhum. rapidamente ela germina. É só para germinar, ela não vai crescer ali, não. Então, eu uso vermiculita. Se você não tem Entendi. vermiculita, você pode usar areia, aquela areia grossa de construção, que a gente compra em casa de construção, aquela areia lavada de rio, De ela é rio. muito boa, entendeu? Uhum. E você pode também, para você, se você tem uma semente muito rara, assim, você pode cozinhar aquela areia. Você coloca aquela areia numa panela ou num recipiente, coloca fogo embaixo e água e cozinha ela bastante. Deixa ela cozinhar. Por que o cozimento da terra? Vai matar qualquer micro-organismo, qualquer doença que tem aquela areia. Você vai tornar ela limpa, vamos dizer. Você vai dar uma higienização naquela areia. Você vai esterilizar a areia. Aquela areia você coloca ela num recipiente, desde que o recipiente seja furado, ou seja, a água não pode ficar dentro de um recipiente que a água não vai passar. Se você umedecer, a água escorre. E coloca a semente ali em cima com meio centímetro de cobertura, porque não pode ser muito enterrada também, porque a semente
não pode ficar muito enterrada, ela tem que ficar meio próxima ali da superfície, entendeu? Você só cobre ali um pouquinho com a terra, entendeu? Uhum. Tem uma técnica também que, inclusive, um colega meu de Embrapa utiliza bastante. Ele pega uma porção de solo, de terra preta, né? Terra Uhum. preta, e mistura com uma porção de areia. Ele pega um para um, vamos assim dizer, uma lata de areia e uma lata de terra preta. Uma lata de areia e uma lata de terra preta. É, mistura. Uma lata de areia e uma lata de terra preta. Mistura, coloca numa panela grande e mete fogo embaixo. Coloca ali uma madeira para queimar. Ela cozinha bastante. Depois, com água, né? Bastante água. Aham. Depois ele deixa esfriar, ele retira, deixa esfriar, a água vai escorrer. Aquela mistura, ela é excelente para a germinação de semente. Você pode colocar em vaso, você pode colocar em saco, aquele saquinho preto, que é próprio para a produção de muda. A vantagem disso é que ela vai já crescer. Se você utilizar garrafa PET, por exemplo, furada, de 2 litros, você tira a tampa de cima, pode usar a garrafa PET para a produção de muda. Você faz uma muda de pé maravilhosa ali, porque ela vai crescer dentro da garrafa PET. Depois, para plantar é muito mais fácil. Você cava o buraco, prepara a cova e planta. Retira, abre a garrafa e planta ela sem perder, sem quebrar o torrão, sem quebrar a semente, sem quebrar a raiz. Então, no caso das De sementes de ipê, eu te perguntei das sementes de ipê porque uma amiga comprou certo. algumas sementes pelo Mercado Livre e dizendo ela que não germinaram. Pode ter acontecido alguma questão com o armazenamento delas e ter perdido o germe, né? Porque, pelo que você está dizendo, ela Exatamente. Eu germina já vi, fácil. ela germina fácil. O que eu acho é que você comprar semente pelo Mercado Livre é o seguinte: a pessoa que vende, ela não tem o cuidado devido para vender uma semente de qualidade. A gente pode Tá ver uma bom? outra conversa sobre produção de mudas. Eu não sei se é bem a sua área, mas eu acho que Sim, sobre sementes. com certeza. Que ótimo! Porque a gente encerra essa etapa falando do que a gente já falou sobre sementes. Acho que você trouxe muita informação, foi bem rico. E a gente pode marcar depois uma Tá. outra conversa para falar sobre produção de mudas. E a gente conversa especificamente sobre produção de muda, é muito interessante. Eu tenho muita dica boa para quem, não só para produção de muda, quanto para o plantio e condução, Ai, entendeu? que ótimo. Então, então eu vou mostrar para você e para as outras pessoas como você produz uma muda de banana, por exemplo, como você produz uma muda de laranja, como você produz uma muda de manga, entendeu? Ou de Muito uma bom. espécie florestal. Então fica bem legal, porque eu tenho experiência nessa área também, né? Tá? Que bom, que bom. Mas mesmo assim, dá para conversar, dá para entender bem o que você fala. Foi muito bom, foi muito tranquilo, entendeu? Então a gente marca outro dia para conversar só produção de muda, produção, instalação e condução, que eu acho que é muito importante a questão da produção, Sim, mas também como você leva essa muda para o campo e como você conduz, entendeu? perfeito, Então, perfeito. a gente pode conversar, é muito legal isso aí. É uma assistência técnica online, é um negócio maravilhoso, entendeu? Então, eu vou Tá? até pedir para o pessoal que estiver assistindo a gente para já deixar as Hum. perguntas, né, nos comentários sobre essa questão de mudas, já que a gente já. É lógico que, com certeza, eu não sei, como é que eu faço uma muda sei lá, de jamelão? Eu nunca plantei, ou então de uma espécie de cerrado, mas eu tenho uma ideia de mais ou menos como seja, entendeu? Então, dá para responder muita coisa. Tendo a Tem o pergunta é caminho, mais né? fácil, porque você direciona. Sim, Exatamente. Mas foi muito bom, Carla. Foi um prazer muito grande contribuir para o seu trabalho. então, Leonel, muito, muito Hum, obrigada por estar emprestando um pouquinho aí do seu conhecimento acumulado aí nesses mais de 20 anos, mexendo, trabalhando com sementes, e pela sua forma de falar com muito legal. carinho nesse trabalho, né? A sua contribuição é muito importante para que a agricultura familiar
possa prosperar, né? A gente está precisando dar um up. A gente Eu que está, agradeço, cara, essa oportunidade. pois é, precisamos muito dar um up para o trabalho do pequeno agricultor. E Com essa certeza. conversa com você foi muito importante. Muito obrigada, viu? E eu espero pela próxima Tá conversa bom. sobre a produção de mudas. Vamos marcar. Quem sabe semana que vem a gente marca e continua falando. Vai ser muito legal falar de produção de muda, eu gosto demais. Que bom. E vai ser muito bom, com certeza. Eu agradeço também a oportunidade de dividir, de compartilhar esse conhecimento. Eu realmente gosto muito disso que eu faço. Tá ok, É. então. Então, semana que vem a gente combina um dia para falar sobre produção de muda, tá bom? Tá bom. Obrigadão, viu? Tchauzinho. Então tá bom. Um abraço para o seu esposo, para o seu filho, tudo de bom para vocês aí. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau. Então, gente, essa foi a nossa conversa, né, com o Leonel Neto. Eu espero que muitas dúvidas possam ter sido sanadas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, se você ainda quer saber de mais alguma coisa, coloca aí nos comentários e a gente entra em contato com ele para conseguir as respostas, tá bom? Na próxima semana, a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre o potencial do sisteminha para a educação. A gente acabou de passar pela Semana do Educador, né? Pelo Dia dos Professores, e existe ainda uma discussão muito ampla a respeito da educação. E a gente vai, nessa conversa com o Leonardo Ratano, do SED Agro-Urbano IP, lá no Distrito Federal, uma iniciativa super premiada, num sistema muito semelhante ao que nós temos no sisteminha, que é utilizado para a educação. E a gente vai ver quais são os potenciais que o sisteminha oferece como um instrumento pedagógico para uma educação mais libertadora e de maior qualidade. Então eu espero vocês na próxima semana para mais um Potenciais do Sisteminha. Até lá! Semente é fonte de vida, não podemos vacilar.